crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos falando sobre versos populares e a famosa literatura de cordel, conhecida principalmente na região nordeste brasileira. Nós vamos inclusive ver aqui um pouquinho mais sobre a história que eu até comentei com vocês inicialmente sobre a história, como que chegou a literatura de cordel no nosso país. Você sabia que vinda de Portugal, a literatura de cordel, instalando-se na Bahia, mais precisamente em Salvador. Dali se irradiou para os demais estados do Nordeste. Mas você pode se perguntar, por que exatamente no Nordeste? A resposta não está distante do raciocínio livre nem dos domínios da razão. Como é sabido, a primeira capital da nação foi Salvador. Quem está lembrado que eu expliquei isso também um pouquinho? Ponto de convergência natural de todas as culturas, permanecendo assim até 1763, quando foi transferida para o Rio de Janeiro. Então, esse foi um dos motivos pelo qual o cordel veio principalmente para o Nordeste. Então, começou tudo lá em Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Os portugueses, quando chegaram no nosso país, começaram a colonizar, a povoar o nosso país, entraram principalmente por Salvador. E assim, Salvador fica na região Nordeste, começou a se disseminar, começou a se distribuir principalmente pela região Nordeste brasileira, ok? Então vamos ver aqui uma curiosidade, uma sugestão para vocês de literatura. Vale a pena conhecer. A obra Os Animais Têm Razão é uma versão do cordel de Antônio Francisco. Com lindas ilustrações, o livro apresenta a história de um jovem que dormiu debaixo de uma árvore chamada Juazeiro e sonhou que os animais estavam discutindo a respeito da degradação feita pelo homem na natureza. Então aqui é uma sugestão de leitura para vocês de cordéis também. Vamos ver aqui o que o nosso livro, como que o nosso livro define e vai nos explicar um pouquinho mais sobre o poema de cordel. Vamos ver aqui. O poema de cordel, ou simplesmente cordel, é um texto escrito em versos com ritmo e rimas bem definidos. Geralmente, narra história de caráter regional. Esse poema rimado é originário de Portugal, onde era apresentado pendurado em cordas, chamado cordéis. No Brasil, esse tipo de texto é normalmente ilustrado por xilografura, gravuras em madeira, sendo famoso principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Então a xilografura, ela é como se fosse carimbos, certo? A pessoa faz o desenho em madeiras e aí pinta como se fossem os carimbos, vai carimbando nas folhas de uma maneira mais artesanal, mais rústica, tá? Nós vamos continuar vendo um pouquinho sobre isso no decorrer também. Outro gênero poético bastante difundido nas regiões norte e nordeste do Brasil é o repente. Você já ouviu falar no repente? Sabe o que é? De tradição oral. O que é a tradição oral que eu já expliquei? É aquela que é falada, certo? Que é dita. De tradição oral é geralmente acompanhado de viola e consiste em um duelo entre dois poetas que testam a capacidade de criar poemas improvisados, respeitando o ritmo e o tamanho dos versos. Então veja que legal, o repente é como se fosse uma disputa. Existe uma pessoa com a sua viola e o outro com a sua viola também. Normalmente usa-se a viola, tá? Então começa a fazer com rimas num ritmo e o outro tem que responder
o primeiro começou também em ritmo, usando a sua viola, rimando e respondendo. É uma disputa muito legal. Se você não teve a oportunidade de ver, procura aí na internet vídeos que mostrem repentes. É bem divertido, pessoal. Existe ainda a embolada. Menos rígida no que se refere à medida dos versos, ela também é baseada na arte do improviso. Porém, é acompanhada por outro instrumento. Então, veja, o repente se usa a viola e a embolada usa-se o pandeiro. Ela também é como se fosse uma disputa, certo? Então, usa-se lá. Ela também é bastante na arte do improviso, porém acompanhada do pandeiro ou ganzá. Qual que você costuma conhecer mais, como pandeiro ou como ganzá? Nas emboladas, as composições costumam ser mais engraçadas, pois um embolador busca fazer piadas sobre o outro assunto. Enquanto aqui, no repente, um vai respondendo o outro, na embolada também existe essa resposta, só que essa resposta é dada num ritmo fazendo piada com o outro, certo? Fazendo brincadeiras para tornar a situação divertida. Vamos ver aqui algumas outras informações que eu tenho para vocês falando sobre o repentista. O repentista, poeta popular em Portugal ou no Brasil. Como nós já vimos também, ele veio de Portugal também. Improvisador que a partir de um mote recita espontaneamente um poema em forma de repente, usando o ritmo musical da sua viola. A xilografura, que nós estamos vendo bastante aqui, eu ouvi falar sobre essa palavra, xilografura, esse desenho. Olha lá, é uma técnica de gravura, de desenho, na qual se utiliza madeira como matriz para a reprodução da imagem gravada sobre o papel ou outro suporte adequado. É um processo muito parecido com um carimbo. Parece ser mais trabalhoso, né? Pensando lá, fazer o desenho na madeira e aí pintar para como se fosse um carimbo. Perceberam como é um trabalho muito mais rústico, mais artesanal, digamos assim, que acontecem os trabalhos com relação ao cordel. Certo, pessoal? Então, nós vimos agora o que é o poema de cordel, nós vimos um pouquinho sobre a embolada, sobre o repente e a xilografura. Continuaremos em breve mais um pouquinho os nossos estudos sobre esses temas. Um beijo carinhoso e cuidem-se, turma. Tchau, tchau!